Bom dia a todas e todos novamente. Agora, oficialmente, para começar a nossa aula magna. É com muita alegria que a comunidade acadêmica da PUC São Paulo e o Centro Acadêmico 22 de Agosto, Gestão Alvorecer, recebem a excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Para ministrar essa aula magna como marco do início do ano letivo de 2023 e recepção aos integrantes do curso de Direito. Em um momento histórico em que enfrentamos grave violação à nossa Constituição Federal e atos de ataque contra a nossa democracia, nos sentimos honrados em receber Vossa Excelência, responsável diariamente por proteger nossa Carta Magna. Em nome da PUC São Paulo, agradeço por ter aceitado o nosso convite, cuja presença muito nos honra. Agradeço também a presença da excelentíssima vice-reitora, professora doutora Ângela Bambila Lessa, graduada em Língua e Literaturas Inglesas pela PUC São Paulo, mestre e doutora em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela mesma universidade e pós-doutora em Estudos Linguísticos pela Unicamp. Também agradeço a presença do diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, graduado em Direito pela PUC São Paulo, mestre doutor e livre docente em Direito pela mesma universidade, procurador de Justiça do Estado de São Paulo. E presente também a presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Isabela Ribas. Neste momento, passo a palavra para a vice-reitora para fazer o seu discurso inicial. Bom dia a todas e todos. Eu vou fazer uma fala muito breve, porque a nossa estrela aqui é que deverá receber a maior parte do tempo. Mas eu gostaria de dizer que, em nome da nossa magnífica reitora, a professora Maria Amália Pia Andere, que está em uma viagem, em uma missão fora do Brasil, é um prazer receber a nossa magnífica, a excelente, a professora Carmen Lúcia. É um prazer recebê-la aqui. Quero enfatizar brevemente a importância deste evento, porque a PUC, que sempre se caracterizou como um local de resistência, de luta pela democracia, e que está aqui hoje recebendo para a aula magna a professora Carmen Lúcia, neste teatro que muito significa para nós, que tem aqui todas as marcas, né, do que aconteceu, do incêndio, e depois da opção que se fez para manter aqui, para manter viva a nossa memória de que somos um centro de resistência e que prezamos o nosso princípio maior, que é a democracia. Agradeço também aos nossos alunos, né, a presidente do CA 22 de Agosto, que teve muitos, né, nem vou enumerar aqui, mas muitas pessoas de projeção que estão aí lutando até hoje, e então são os alunos, junto com os professores, aqui o professor Dr. Vidal Serrano, diretor do curso da Faculdade de Direito, todos os professores que estão aqui. Então, eu agradeço muito toda essa força de vocês para receber aqui a professora, estou chamando de professora Carmen Lúcia. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui com a senhora. Muito obrigada. Neste momento, passo a palavra para o professor doutor Vidal Serrano. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme participar desse evento, né, e dizer que ele tem também um aspecto simbólico muito enfático, muito forte. A professora Carmen Lúcia, quer dizer, como ministra do Supremo Tribunal Federal, funciona como uma guardiã da Constituição Federal. E, nesse momento em que o Brasil atravessa um período de turbulência, vamos dizer assim,
é fundamental lembrar o papel do Supremo Tribunal Federal. Mais do que lembrar o papel do Supremo Tribunal Federal, é marcar, quer dizer, o papel que foi efetivamente exercido pelo Supremo nessa quadra da história brasileira. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse ministros corajosos e independentes, como tem hoje, certamente a história do Brasil teria trilhado um rumo de todo inesperado. E a professora Carmen Lúcia, além de tudo, tem uma conexão muito grande com a PUC de São Paulo. Em primeiro lugar, porque ela fez graduação e é professora da PUC de Minas, nossa irmã, né? Segundo lugar, porque ela sempre esteve junto, eu assisti várias palestras dela aqui na PUC de São Paulo, quando estudante, depois quando pós-graduando, enfim, quer dizer, tem uma conexão muito grande aqui com a nossa universidade, né? Falávamos da amizade dela com o professor Geraldo Taliba, que foi diretor da faculdade, depois reitor aqui da universidade, com o professor Celso Antônio e com vários outros que formaram aqui a nossa PUC de São Paulo, né? Então, essa palestra hoje, inaugurando o ano letivo, quer dizer, com uma ministra puquiana, né? Perdoe, e mais do que isso, quer dizer, né? Que exerce hoje um papel fundamental na República, para nós é motivo de gáudia, e nesse ponto eu agradeço muito o Centro Acadêmico 22 de Agosto pela iniciativa, e agradeço mais ainda a nossa querida ministra, a professora Carmen Lúcia, por estar aqui hoje. Obrigado, professora. Gostaria também, antes de passar a palavra para a Isa, registrar a presença de outras pessoas que estão aqui para representar a PUC, né? O professor doutor Márcio Alves da Fonseca, pró-reitor de pós-graduação da PUC São Paulo, a professora doutora Mônica de Mello, pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias da PUC São Paulo, professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei, chefe de gabinete da reitoria da PUC São Paulo, professora doutora Altair Pupo, pró-reitora de Educação Continuada da PUC São Paulo. Agora passo a palavra para a presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Isabela Ribas. Bom dia a todos e a todas que compareceram a esse evento tão importante de boas-vindas aos calouros de 2023 do curso de Direito da PUC São Paulo. Momento este muito especial que recebemos em nossa casa a Sua Excelência Ministra Carmen Lúcia, que temos a honra de dizer que veio à PUC a convite do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Agradecemos a presença de todos os calouros e alunos, dos professores, funcionários e trabalhadores da nossa universidade, da Atlética e da Bateria, dos nossos centros acadêmicos irmãos, o Centro Acadêmico João Mendes do Mackenzie e o Centro Acadêmico 11 de Agosto da USP. Agradecemos também a presença da União Nacional dos Estudantes e da União Estadual dos Estudantes nas pessoas de suas presidentas. Agradeço também aos meus colegas da Gestão Alvorecer, que trabalharam muito para a realização desse evento. O Centro Acadêmico 22 de Agosto gostaria de proporcionar um momento inspirador e de profunda aprendizagem àqueles que acabam de começar uma jornada na universidade. Aqueles que tiveram, nos últimos dias, as primeiras sensações do que é ser um filho da PUC. Faço também uma menção especial à nossa Comissão de Permanência Estudantil e a todos os coletivos de nossa faculdade. Não basta reconhecer a situação comum dos alunos, é preciso reconhecer que há aqueles que, por diversos fatores, sistematicamente, são excluídos do convívio esperado. Aqui falo especificamente da necessidade do Centro Acadêmico 22 de Agosto de pensar e pressionar a universidade, quando preciso, a amparar a situação do aluno e da aluna bolsista. Seremos uma universidade... Apenas seremos uma universidade verdadeiramente democrática quando todas e todos puderem entrar e permanecer na PUC. Calouros, como estudantes de Direito, vocês aprenderão ao longo da faculdade sobre as leis, o funcionamento do Estado, mas aprenderão também que os direitos que temos hoje são frutos de uma longa história de luta. Lembrem-se que os direitos não são mera concessão da classe dominante ou fruto da natureza. Eles foram conquistados por muitos que entregaram seu sangue e suas vidas pelo Estado Democrático de Direito. É preciso ser dito que esse lugar
o Tuca, foi palco dessa luta pelos direitos durante a ditadura militar, momento sombrio da história brasileira que levou, cruelmente, 5 puquianos durante os anos de chumbo. É importante dizer seus nomes para que nunca esqueçamos. Silon Cunha Brum, presente. José Wilson Lessa Sabag, presente. Luiz Almeida Araújo, presente. Maria Augusta Tomás, presente. E Carlos Eduardo Pires Fleury. Presente. Hoje, eu estou nessa posição como representante do centro acadêmico e vocês estão aqui como estudantes, professores, membros de juventudes partidárias, dentro de uma universidade que discute política e debate ideias, porque, antes de nós, tiveram aqueles dispostos a dar suas vidas para lutar contra o autoritarismo, a favor da democracia e para a promulgação de uma Constituição garantidora de direitos. A PUC tem uma herança de luta e cumpre o papel de formar operadores do direito pensantes e defensores da nossa Constituição. Estamos na presença de Sua Excelência Ministra Carmen Lúcia, que é um exemplo de defesa dos direitos constitucionais e atua como uma verdadeira guardiã da Constituição, enquanto ministra do Supremo Tribunal Federal. Corte esta que atuou incansavelmente durante a pandemia e durante os anos mais difíceis desde a redemocratização, barrando retrocessos e mantendo de pé o Estado democrático de direito. Por isso, tenho certeza que todos os brasileiros e brasileiras são profundamente gratos. Diante da barbárie que presenciamos, horrorizados, no dia 8 de janeiro de 2023, de todas as aventuras golpistas, devemos reafirmar nosso compromisso em defesa da Constituição, mantendo em mente sempre a frase dita por Ulisses Guimarães em 1988: traidor da Constituição é traidor da pátria. Permaneceremos alertas e vigilantes. Para vocês, nossos calouros, pedimos que guardem consigo a célebre frase da comunidade puquiana: não se cala a consciência de um povo. Muito obrigada. Neste momento, para efetivamente darmos início à nossa aula magna, trago uma breve apresentação da excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, livre docente de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, além de coordenadora do Núcleo de Direito Constitucional, foi procuradora do Estado de Minas Gerais. Em 2006, foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, tornando-se a segunda mulher a ocupar essa vaga. Assumiu a presidência dessa corte e do Conselho Nacional de Justiça de 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2013. Em agosto de 2022, reconduziu ao cargo de ministra efetiva do TSE. Agora, concedo a palavra à excelentíssima ministra para tratar do tema Direito e o país que queremos em 2023. E convido os membros da mesa a tomarem o seu lugar na plateia. Deixa os meninos aqui. Fique à vontade, ministra. Bom dia a todos que aqui estão presentes. Quero que as minhas palavras primeiras sejam de agradecimento aos organizadores deste encontro e queria dizer para todos e em nome de todos, Isabela, que isto não é retórica. Eu me sinto realmente muito honrada de estar aqui com todos vocês nesta manhã. E mais ainda porque sei do compromisso dos estudantes de Direito em geral, dos estudantes de Direito da PUC, de uma história que é uma história realmente de luta pela democracia. Portanto, eu sempre digo, quando eu entro na PUC, sendo filha da PUC, como já foi anunciada, que me lembra os versos de Fernando Pessoa. Dizem que há mundo lá fora que nem sonhos eu vi.
mas que me importa todo mundo, meu mundo todo está aqui. O meu mundo é muito a PUC de Minas, mas é a PUC de qualquer lugar que eu chegue, porque eu me sinto em casa. Exatamente como sei que agora, quando a Isabela chamou o nome daqueles que tanto lutaram pela democracia, e vocês responderam presente, eu tenho certeza que continuamos todos nós, quando se fala em democracia, presente. Estamos todos juntos e presentes na busca do Brasil que nós queremos, um Brasil democrático para todos. Somos todos nós que temos, acho que ainda é um privilégio, apesar de todo o contorno pesado da palavra privilégio, mas é um privilégio ainda, porque, como a Isabela acaba de dizer, muitos até ingressam e nem conseguem chegar ao final dos cursos, como a gente quer que todo mundo que tenha vocação ingresse e possa ser presente e dar a sua presença na sua história pessoal, na história de sua comunidade, na história do Brasil, na história dos direitos. Portanto, eu quero agradecer e que vejam neste agradecimento verdadeiramente a minha honra de poder estar aqui para essa prosa, ainda que breve, sobre direito e o povo brasileiro, neste momento, 2023, que Brasil queremos. Eu queria fazer as minhas observações em 3 itens, basicamente. Que país tivemos? O que país poderíamos ter tido? Que país temos hoje, 2023, se sabemos isso? E que país queremos? Que país podemos, então, construir? Porque, sem saber o que veio antes, sem saber a quantas andamos agora, isto vale do ponto de vista pessoal, ou do ponto de vista social, ou do ponto de vista político. Fica difícil, e eu sempre digo que eu tenho um problema com Freud, porque Freud explica, mas não dá jeito. E eu estou numa idade na vida, uma mulher quase centenária que sou nessa altura, de ter que dar jeito nas coisas, porque tenho pressa em que as coisas tomem um jeito. E não é jeitinho, é jeito. Acho que, portanto, é preciso que a gente explique, sim, só não fique só na explicação. Mas, por isso, eu quero partir de a gente conversar um pouco sobre que país que nós fomos, que Brasil foi esse, que nos ensinaram muitas vezes, ou a maioria das vezes, se não a quase totalidade, um Brasil oficial que não retratava a vida da gente, não retrata o que somos hoje. E, portanto, para a gente perguntar o que seremos, ou o que podemos e devemos construir ou inventar, nós precisamos desse olhar, sem que ele, de alguma forma, nos algeme a um passado, mas que ele, pelo menos, nos dê um caminho de como chegamos até aqui. E eu digo isso com muita tranquilidade quando falo para a comunidade jurídica, muito mais o estudante de direito, porque, bem lembrou agora a Isabela, é preciso que a gente saiba como construir este país a partir dos nossos compromissos. Compromissos históricos, de um passado, que precisa mesmo de ser lembrado para apenas não repetir, não é para, de alguma forma, nos estancar na estrada, mas é preciso que a gente saiba quem fomos e como chegamos até aqui. Eu sou de uma geração que, no ensino que hoje é chamado de fundamental, que era ensino primário, nos fazia decorar poesias que diziam que nós somos o resultado de 3 raças tristes. E era um poema, e um poema meio tido como sociologicamente explicável do Brasil. Precisei de crescer para começar a entender que não é fato. Isto era só um poema mesmo. Não somos o resultado de 3 raças tristes. Os indígenas não eram tristes. Os indígenas são festivos, coloridos. Eles tinham um projeto que o Darcy Ribeiro chamava quase utópico como base da estrutura brasileira, porque Kaapó, se a gente pegar apenas esta palavra, é natureza, povo da natureza, vivente com a natureza. Portanto, era alguém que achava que nós poderíamos fazer do trabalho a arte, e a arte ser trabalhada para que a gente viva em paz. A cosmovisão era de um mundo de felicidades. E isto não é rousseauiano, isto é um dado da realidade. E quando os portugueses aqui chegaram, acharam indígenas que viviam em paz, com as suas etnias, com as suas diferenças, mas em tabas que, às vezes, tinham, numa única maloca, 600 pessoas,
com diferenças, mas com respeito. Se eu for pegar os africanos, não são tristes, eles são festivos, coloridos, as suas roupas são lindas, os seus cânticos são cânticos de muita louvação. Os portugueses são melancólicos, mas não são um povo triste. Nós somos o resultado de 3 raças entristecidas pela ação de poderosos que nunca pensaram além de si mesmos. E é contra isto exatamente que nós, democraticamente, temos que raciocinar. Nós éramos um povo que tinha terra, quando os portugueses aqui chegaram, eram aproximadamente 8 milhões de indígenas, e olha a luta permanente que temos ainda hoje. Nós temos, só agora, 2023, no Supremo Tribunal Federal, mais de 40 ações questionando os direitos dos indígenas. E eles lutando, e há poucos dias recebi 5 cacicas, e elas dizendo, o que nós queremos não é ser igual, senão na humanidade, porque nós queremos ser diferentes, porque queremos ser o que nós somos. Nós não queremos ser nem vestir como a senhora, nós queremos ser do jeito que a gente é. E temos que lutar por isso em 2023, e temos que estar juntos e olhar para isso em 2023, porque em 1500, portanto, quando o Brasil, como eu sempre digo, e agora os portugueses nem falam na descoberta do Brasil, o Brasil não estava encoberto, como é que ele foi descoberto? Para começo de conversa já tinha uma coisa errada por aí. Falava-se na Ilha Brasil no século XIII. Chegaram, dominaram e exploraram toda a natureza para submetê-la à vontade de alguém que era chamado de colonizador. E, bem lembrado sempre na nossa história, e nós todos vimos isso, estudamos isso, memorizamos essas lições que nos foram postas, que há uma tristeza que seria um resultado de raças no Brasil. Não é fato. Nós somos um povo constituído sob um poder extremamente violento e que não atuava pensando no outro. E este é um aprendizado, como tudo na vida se aprende. Este aprendizado de que o direito existe, a ideia de justiça, principalmente, existe, de um com o outro. Isoladamente, nós não precisamos discutir direito. Nós discutimos porque vivemos com o outro. Isto, portanto, para dizer que é importante sabermos que nós temos na nossa história o que o Ferreira Goulart dizia, não dizia só de nós brasileiros, dizia em relação a todos nós latino-americanos no seu poema Nós Latino-Americanos. Somos todos iguais. Não porque seja o mesmo o sangue que no corpo levamos. O que é o mesmo é o modo como derramamos. E nós temos derramado sangues e sangues de brasileiros e de outras pessoas sem nenhum compromisso com a vida. Qual o diferencial neste olhar que o direito põe na história do Brasil? E o ano que vem, 25 de março de 2024, nós comemoraremos, ou vamos refletir e vamos trabalhar sobre os 200 anos da independência constitucional brasileira. É preciso que nós, do direito, tenhamos este olhar desses 200 anos. Porque, eu dizia há pouco, para a vice-reitora Ângela, para o nosso diretor, para a presidente do DA, nós podemos reclamar de muita coisa do Brasil, do direito constitucional, que nós fomos capazes de construir, não. De aplicar ou de não aplicar, é que nós temos que reclamar e reivindicar que se aplique. E é esta a nossa luta pela democracia no Brasil. Constituição presente, exatamente como todo brasileiro há de ser, eu brasileiro presente. Esta é a ideia que nós precisamos de pôr no olhar que a gente tem que fazer sobre o nosso passado. Um passado que foi capaz, por isso vamos comemorar 200 anos da independência constitucional, o ano que vem, a primeira Constituição, a Carta de Lei de 25 de março de 1824, uma vez que o grito às margens plácidas do Ipiranga foi uma independência formal, porque quem seria o nosso rei se tornou nosso imperador, mas era o mesmo grupo, as mesmas pessoas, tanto
que, há 200 anos atrás, 1823, quando os brasileiros da Assembleia Constituinte, convocada pelo imperador Dom Pedro I, resolveram lutar pelos direitos dos brasileiros, ela, em novembro, foi fechada. E aí ele constituiu um grupo para fazer uma Constituição para o Brasil, protegendo os direitos que não eram necessariamente dos brasileiros. Ali começava uma triste saga sobre a qual nós, do direito, temos que prestar atenção e contar para os que não são da comunidade jurídica. É que, naquele século XVI, desde o século XVI, estávamos no século XIX, Camões tinha escrito: leis em favor do rei se estabelecem, as em favor do povo só perecem. Continuava isto quando se começou a ter um constitucionalismo no Brasil. A despeito de ser uma carta de lei outorgada em 1824, era uma Constituição de ótimo valor jurídico. Se tivesse sido aplicada, e eu faço aqui um parêntese já para falar do presente, eu sempre digo que, se o Brasil cumprir a Constituição, principalmente, se o Brasil cumprir os títulos 1 e 2 da Constituição, o Brasil corre o sério risco de cair numa democracia, para sempre. Porque, cumprindo-se essa parte, nós teremos, efetivamente, não apenas o Estado estruturado segundo os princípios da democracia, nós teremos uma sociedade vivendo em democracia, que é o que se pretende. E, neste sentido, não tenho nenhuma dúvida, eu sempre digo para os meus alunos, digo para todos os estudantes, porque vocês é que são o presente e o futuro. É bom andar com a Constituição, convém. Convém, esse é um livrinho, como dizia Milton Campos, um livro muito bom. Um livro que te garante os direitos, e eu canso de contar, já contei isso milhares de vezes, uma vez em que dava aula na PUC à noite, hoje eu dou aula de manhã, mas dava aula na PUC à noite. A circunstância de você saber que tem direitos muda a sua relação com o outro. E essa foi uma mudança que a Constituição de 88 trouxe, verdadeiramente. Eu dava aula à noite, então eu saía, evidentemente, eu ando com a Constituição, porque eu vivo dela. Como professora, como advogada foi da área, como juíza nem se fala. Então, eu ando com uma para cima e para baixo, o tempo todo. E tinha uma blitz na saída da PUC, e, então, eu desci com a Constituição na mão, porque eu não sei por que estão me parando, mas, por via das dúvidas, já saio de Constituição na mão. E aí o guarda vem de lá, e eu, né, Constituição tranquila, bem na frente, para ele saber que eu sei dos meus direitos. Ele falou: o que foi, dona? Eu não sei, eu que te pergunto, o senhor que me parou. Ele disse: olha aqui, mulher já é encrenca, mulher com Constituição, pode seguir, pode seguir. Não quero nem saber. Ou seja, é do não saber o direito, porque não se reivindica direito que não se conhece, que a gente diz sempre que a relação daquele que sabe que tem direitos muda uma sociedade. O professor Dalmo Dallari contava para nós, no doutorado, que, na década de 60, ele chegou uma vez nos Estados Unidos e, na frente de um jornaleiro, uma pessoa que, enfim, ia comprar, um consumidor, estava falando mal dos Estados Unidos contra o Vietnã, período da guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. E que o jornaleiro não teve dúvida, na frente do professor Dalmo, que é alguém insuspeito para se surpreender com esse tipo de atitude, mas se surpreendeu. O jornaleiro deu a volta, chamou o guarda da esquina, disse: está violando os meus direitos constitucionais à liberdade de expressão, porque eu estou me expressando e o consumidor está reclamando porque eu estou contra os Estados Unidos naquela guerra. Isto para dizer, portanto, que a circunstância de saber que tem direitos muda uma estrutura social. E é isso que nós queremos, que as pessoas saibam dos seus direitos e saibam que é no espaço democrático que ele pode exercer. Não se tinha essa estrutura, este modelo, na vigência das primeiras normas, das primeiras constituições, como se deu na Constituição de 1824, que, de toda sorte, representou a independência do Brasil como entidade soberana, segundo um direito posto por ele mesmo e para os seus. O Brasil que nós tínhamos, no entanto, não mudou. A escravatura não acabou naquele momento,
A Constituição Brasileira de 1824 é a primeira a tratar da igualdade e, no entanto, manteve a estrutura escravocrata até o final do século XIX, sendo que ainda falamos hoje, de forma equivocada, até em faculdade de Direito, do trabalho escravo, o que é uma antinomia total. Ou é trabalho, que é um valor constitucionalmente assegurado, ou é escravidão, o que é um crime. Trabalho escravo é algo que nem nós do direito não conseguimos nem entender. Mas se fala ainda hoje de trabalho escravo, acontecendo a escravidão com essa sutil referência a um valor maior, que é o do próprio trabalho. Portanto, nós temos aqui um Brasil constituído sob uma estrutura que não era nossa, e nem se diga que o Brasil não lutou pela independência, que esta independência foi um acordo feito. Qualquer pessoa que estude um pouco mais das lutas pela independência haverá de saber que elas aconteceram com força. Há pouco tempo foi publicado um trabalho, inclusive, sobre o modelo oficial de se comunicar a independência. Naquele dia, 7 de setembro de 1822, quem estava no exercício do poder era a dona Leopoldina, não era o imperador que estava aqui em São Paulo, mas as mulheres eram invisibilizadas historicamente e foram desde o processo da independência. Portanto, quando nós, mulheres, lutamos hoje pela igualdade humana, e é isso, somos todos humanos, temos todos igualmente os mesmos direitos, nesta condição de dignidade. Nós vamos ver que nós fomos invisibilizadas historicamente para ninguém nem falar sobre nós. Há pouco tempo, a autoridade me dizia, vocês ficaram invisíveis e silenciosas. Não, senhor doutor. Nós fomos invisibilizadas e fomos silenciadas. E estamos ainda hoje brigando por isso, como os negros, como os gays, como os indígenas, como os deficientes, como todos os que são distintos, por uma decisão de um grupo que acha que é melhor do que os outros e que, portanto, são humanos de primeira classe e nos deixam em outra categoria. Exatamente nesse ponto é que a estrutura que nós tivemos historicamente nos faz olhar com cuidados para trás, mas nos comprometermos mais com o presente e com o futuro para não repetirmos esses erros. Chegamos, e apenas para ficar da década de 80 para cá, o que somos, com uma grande luta que este teatro é tão representativo contra uma ditadura que nos amordaçava. Eu fiz prova de direito constitucional com o Congresso fechado em abril de 77, o que é algo que só quem sentiu, porque aí é um sentimento que a gente tem, uma emoção que a gente tem diante dessa circunstância, é capaz de descrever, talvez, um pouco daquilo que é o impacto disso. Não haver liberdade é você perder um pouco de si mesmo, ou muito de si mesmo. Você não ser capaz de se dar a sua própria vocação, aquilo que você quer ser, como ser humano, como cidadão, como membro da sociedade humana. Este quadro, portanto, que nós tivemos, e que eu ainda vivi na década de 70, foi revertido por lutas como essas que vocês agora há pouco falavam. Estamos presentes nas praças, nas ruas, pagando o preço desta presença, porque, então, era o preço que se pagava, e se pagava com a vida, e não foram poucos. Vocês estudam hoje, basicamente, com uma matrícula que é por disciplina. E isto não foi ocasional, se alguém acha que foi. Até a geração que me antecede, a matrícula era pelo ano todo. Mas, como alguns, durante a ditadura, o estudante de direito é sempre o mais criativo, e eu digo não por vaidade, como um colega meu acha que eu sou vaidosa de supor que, porque estamos na área do direito, eu digo não. Eu digo que o estudante de direito é o mais criativo por experiência como professora. Basta ver, a gente pergunta qualquer coisa para vocês. A natureza jurídica do pólen, ele responde. Não tem confusão. Por isso é que eu sempre digo, professora Ângela, que eu peço, na hora das
dos testes, dos exames, para não colarem, é porque às vezes escuta mal e descreve outra coisa. Eu já tive cada experiência terrível com prova de quem cola. Não é? Pergunta sobre o sistema de freios e contrapesos, o menino escuta o outro falar sistema de freios e contratempos e responde sobre os contratempos, que no Brasil freio não tem muito, mas os contratempos são desde Álvares Cabral. E aí ele descreve as caravanas, e aí é impressionante a criatividade nossa. Isto vale, até outro dia eu dizia para falei assim, olha, eu não vou nem falar nada, porque você vai ser um excelente advogado, porque advogado tem que ser criativo, claro. O direito só anda pela criatividade do advogado. Então, é preciso mesmo que seja. Esta criatividade que nós temos para fazer valer os nossos direitos, principalmente. E é este o papel, e por isso é que é uma conquista da humanidade, ninguém que é acusado de alguma coisa prescindir de um advogado. Ele até pode, mas se ele exigir, e desde essa Constituição de 88, até mesmo no processo administrativo, ele pode exigir que o Estado lhe pague um advogado, porque é o advogado que vai trazer todos os dados, criar e recriar para garantir os direitos constitucionalmente assegurados. A década de 70 foi uma década na qual se permitiu a matrícula por disciplina nas faculdades de Direito, inicialmente, porque, de vez em quando, sumia um colega nosso. E, quando você tem um ano inteiro juntos, nós, professores, perguntamos, cadê o fulano? Ué, ele, de fato, cadê ele? Quando é por disciplina, matrícula, muitas vezes a gente pergunta por ele diz, ele não faz toda a matéria comigo. Não. O laço afetivo e humano que reúne um grupo é muito mais frágil, e, por isso, a falta é menos sentida. Foi por isso que foi introduzido. Do mesmo jeito que eu cansei de perguntar, ainda na condição de estudante, por que a gente tinha 3 períodos de direito constitucional e 9 de direito civil? Nada contra o direito civil. Fique claro. Mas o direito constitucional é o direito dos direitos, porque todos os direitos têm que se basear nele. Porque, na ditadura do Vargas, ele resolveu que direito constitucional, estudante de direito, já é muito efervescente, muito revolucionário, melhor criar a disciplina Teoria do Estado, que ele deu para um amigo dele, inicialmente, as cátedras, e deixar só 2 semestres de direito constitucional. Nenhum de vocês imagine que nada é planejado. Tudo é planejado. Pode ter certeza. Qualquer mudança que apareça, nós temos que saber quem fez, a quem interessa, por que se fez e como se fez. Não é diferente nas faculdades de Direito, no direito constitucional, de jeito nenhum. Porque nós temos ótimos constitucionalistas, sempre tivemos. Nós tivemos, há 200 anos atrás, Pimenta Bueno, chegamos ao século XXI com professor Dalmo Dallari, professor Paulo Bonavides, professor Geraldo Ataliba, professor Celso Antônio, professor José Afonso da Silva, nem sei quantos, Raul Machado Horta, que poderiam ser enumerados. Nós não tivemos a falha dos professores. Pelo contrário, nós tivemos professores que se sacrificaram, estou citando o meu orientador, Dalmo Dallari, que teve o sacrifício pessoal e foi pessoalmente agredido pela sua condição de um professor independente. Portanto, nós chegamos à década de 80, com a sociedade, como eu dizia então, com o espelho na mão, todo mundo querendo participar e ter direitos. Isto leva à construção da Constituição, à elaboração da Constituição de 1988. Várias vezes eu vi crítica, e continuo vendo muitas críticas a essa Constituição, que começaram antes dela ser promulgada. Diziam, esta é uma Constituição muito longa, esta é uma Constituição com muitos direitos, esta é uma Constituição que só dá direitos. Quem critica a Constituição, e não é que ela não tenha defeito, toda a Constituição tem defeito. Isabela lembrou há pouco Ulisses Guimarães, na tarde de 5 de outubro de 1988, naquele discurso ele também dizia, a Constituição não é perfeita. Ela mesmo reconhece, tanto que admite mudanças. Porque o direito muda, porque a vida muda, porque é isso mesmo. Não significa que ela seja intocável, mas significa que, enquanto ela vigorar, ela tem de ser cumprida,
dizia Ulisses naquela tarde. Criticar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. E, por isso, vinha a frase, traidor da Constituição é traidor da pátria. Por quê? Ela foi uma conquista do povo brasileiro para estabelecer uma democracia para o Brasil, uma democracia necessária para que a gente viva, e é muito bom que vocês tenham, especialmente os calouros, os outros, acho que, com o tempo, a gente vai fazendo disso uma segunda pele, mas que comecem a entender que nós não estamos falando de democracia do Estado nem em Brasília. Estamos falando de democracia na vida de cada um de nós. Vocês vão dizer depois, meu chefe é muito autoritário. O outro diz, pois o meu não, meu chefe é um democrata. É a sua vida. Eu canso de escutar, professor tal é muito autoritário. Ah, pois o meu não. Meu, tenho aula com fulano, fulano é muito democrata. A gente fala hoje até na moda democrática. Ou seja, você faz escolhas com espaço de liberdade que permite que você cumpra sua vocação como ser humano. Da minha parte, e aí na condição mesmo de professora de direito, eu digo, eu não quero que vocês sejam ótimos advogados, ótimos promotores, ótimos juízes. Se forem, que bom, mas eu quero que vocês sejam homens e mulheres felizes. Quero que vocês se deem a oportunidade de viverem bem com vocês mesmos e com o outro. Não quero apenas adultos responsáveis, infelizes, precisando de remédio para dormir. Quero que nunca precisem de um remédio para dormir, porque seu sono é a realização de um cansaço por um dia que você trabalhou, para o seu benefício e para o benefício de todos. É isso que nós, professores, queremos de vocês e para vocês. E, claro, para isso, no direito, não há como entrar sem se comprometer com vocês mesmos e com os outros. Em geral, eu nem vou dizer juiz, aí eu falo de cátedra. Juiz infeliz, eu morro de medo. Eu acho que juiz infeliz, ele tende a infelicitar também os outros, porque ele nem sabe o que é a busca de estar bem. Claro que eu poderia até citar Guimarães Rosa, para quem felicidade é só umas horinhas de descuido. Pois se descuidem de vez em quando, porque ninguém aguenta o estresse permanente de uma vida sem nenhum compromisso com algumas alegrias. Fica ruim, fica chato. Mas eu não quero também advogados nervosos, sempre estressadíssimos, achando que o mundo... Não. Isso aqui é uma aventura. Não leve isso aqui como um desafio férreo, com gana de briga. O direito tem compromisso com a vida. Por isso é que nós precisamos do espaço democrático, na vida pessoal, na vida familiar, na vida da comunidade e na vida de um povo. Chegamos, foi desse jeito. A década de 80 era uma década em que nós estávamos nos shows, nas ruas, nas praças, e terminávamos nossas... No caso, nós mineiros nem se fala, né? As serenatas de Ouro Preto, porque tinha ótimo preparo físico e não tinha juízo nenhum. Devo dizer, não acho que vocês devam fazer o que fizemos. Fizemos muitas coisas que agora, se um sobrinho fizer, eu vou ficar a madrugada inteira com raiva. Mas, a verdade é que nós fizemos. Nas serenatas, terminávamos cantando. Você me abre os seus braços e a gente faz um país. E era isso que a gente queria. E era isso que o povo brasileiro foi para as ruas. Pedir, reivindicar, exigir e realizar. E foi feita essa Constituição. Disse, ela é muito longa, palavrosa. Claro, nós somos um povo palavroso. Nós temos uma Constituição que precisa de estabelecer com todas as letras que o ingresso no serviço público depende de concurso público de provas e títulos. E nós temos, hoje, no Supremo, mais de 34 anos depois do início de vigência dessa Constituição, dezenas de casos de nepotismo que chega porque o fulano indica a mãe para o cargo de irmã, se bobear. Tal a confusão que é feita. Por isso mesmo é que nós precisávamos dessa Constituição. Claro, a Constituição foi promulgada porque foi criticada porque ali se tinha uma norma, o artigo 192, que foi revogada antes de ser regulamentada, que estabelecia um juro de 12% ao ano. Isto virou um deboche. E eu dizia, sabia que a Constituição Suíça, de 1835, proibiu o absinto? Imagina se aqui a gente fosse proibir cachaça na Constituição. É que este era um problema para o suíço. O juro altíssimo era um problema para o Brasil. A Constituição trata do que é o principal problema
num determinado campo, numa determinada circunstância. Mas também não é isso que faz dela perfeita ou imperfeita. É como nós fazemos o que ela fez, como ela se propôs. Um pouco, a Constituição é como a vida da gente. O que é da nossa essência, o que nos torna cada um ser o que somos, não é o que fizeram da gente, é o que a gente fez do que fizeram da gente. É como nós nos transformamos, é como nós nos construímos. Chegamos à década de 80, Tancredo começou a campanha dele para a eleição, por um congresso, por uma assembleia, que não era votação direta, com o slogan, e era um slogan mesmo, Nova República. Esse mesmo slogan tinha sido usado 2 anos antes pela Alfonsina, na Argentina, contra a ditadura argentina. Mas a ideia, apesar de ser um slogan muito boa, nós queríamos uma república, e era outra, não era aquilo que a gente vivia sob o palio de uma Constituição que nem nome de Constituição tinha. Chamava-se emenda, era a emenda que hoje a gente fala emenda número 1, que também não tinha número. Imaginava-se que seria só ela, eu estou imaginando quem outorgou, em 69. Quer dizer, nós chegamos a ter, o Brasil é um país bacana, assim, tem que ter cuidado para interpretar, porque nós já tivemos Constituição, tinha nome de Constituição, jeito de Constituição, e nunca foi aplicada, a de 37. A gente até passa, em geral, por cima dela nas aulas de Constitucional. Nunca foi aplicada. E tivemos uma que não tinha nome de Constituição, não tinha número, mas nós falamos na emenda número 1, aplicada como Constituição do Brasil. Ela não servia a um espaço democrático. Por isso, nos reconstruímos. Por isso, nos propusemos a nos reinventar. E nos reinventamos. Essa Constituição muda o constitucionalismo brasileiro, muda o direito brasileiro, muda a ideia de justiça no Brasil. Quando se formarem, vocês vão jurar perante a Ordem dos Advogados do Brasil, quem for fazer a prova da OAB, quem for defensor no seu concurso, jurar pela justiça, e esperando que o direito seja democraticamente posto. Por isso, ele realiza uma ideia de justiça. O que é justo, cada povo fala em cada momento, em cada hora. Portanto, o que nós temos hoje é um Brasil sob a égide da Constituição de 1988, e sob o palio desta Constituição, nós temos uma democracia institucionalizada, a ser respeitada e a ser aprofundada na sociedade. E temos um título 1 dos princípios fundamentais que põe o ser humano à frente do Estado, e esta é a mudança maior que se tem. Todas as outras constituições que vigoraram no Brasil, ou que foram outorgadas, ainda as que não vigoraram, como a de 37, começava pelo Estado, estruturava o Estado, falava dos poderes do Estado. E a última coisa era o cuidado com os direitos fundamentais. Essa Constituição começa com o ser humano. Ela trata a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estado, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Eu tenho defendido que a democracia é direito fundamental de cada um de nós e de todos os brasileiros. É direito fundamental, porque sem ele eu não tenho como exercer os outros direitos. Do mesmo jeito que acho que, quando falamos em exercício das liberdades, eu estou falando da manifestação, que pode ser limitada. Não estou falando da liberdade, que é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos. Quem não é livre não cogita de direito. E a liberdade é quase um sentimento que nós temos. Prende uma pessoa para ver se ela não tenta se soltar, mas prende o animal para ver se ele não tenta também se soltar. Por maior que seja a corrente ou a corda com que você prenda, ele vai até esse limite, e ele tenta se soltar. Não é diferente com o ser humano, nem poderia. Esta é a dádiva, o valor essencial do ser humano, a sua liberdade para ele ser o que ele é, o que ele quer ser, para ele cumprir sua vocação, realizar seu talento. Era isso que nós queríamos, e, por isso, o Estado Democrático de Direito está institucionalmente estabelecido no artigo 1º, e tem como fundamento o princípio mais importante do direito brasileiro, o princípio mais importante do direito constitucional brasileiro, o princípio mais importante do que rege as nossas vidas, o princípio da dignidade humana.
Esta não é uma Constituição perfeita, lembrava Ulisses Guimarães, e é claro que não é, nenhuma é. Ela vai se aperfeiçoando ao longo da sua interpretação e aplicação. Porque, na verdade, hoje, nós não estamos preocupados só com a liberdade estática, com a igualdade estática, retratada num determinado momento. Nós, do direito, somos responsáveis pelo princípio libertador. Nós queremos a liberdade e libertação, a ação permanente pela liberdade de cada um e de todos, porque é isso a vida de todos nós. O bebê nasce, está no berço, a mãe deixa ali, para quem tem berço, e não se preocupa. Se ele tiver fome, ele chora, se ele tiver um mal-estar, ele grita, mas não pode sair do berço. Ele cresce e sai do berço, mas não pode sair do quarto. Ele sai do quarto, mas não pode sair de casa. Ele sai de casa, mas não pode atravessar a rua, que é perigoso. Você vive alargando os espaços para além dos perigos da vida. Um dia você atravessa a rua, atravessa a cidade, atravessa o mundo, atravessa a vida. É disso que é feita a vida, de travessias. Num processo libertador. Portanto, hoje nós falamos no direito na libertação. Esse espaço que a gente vai ampliando e conquistando novos direitos. No final da década de 90, Norberto Bobbio publicava, ou era publicado por Norberto Bobbio, a obra em que ele fala que os direitos tinham sido conquistados. O século XXI seria do Poder Judiciário, que era para aplicar e exigir o cumprimento dos direitos. Aprendemos já, neste século, que o ser humano não para de conquistar direitos. Eu vejo agora, em alguns estados, não chegou ainda ao Brasil, mas há de chegar, se Deus quiser, o direito ao silêncio que os europeus já têm, que proíbem aviões no território, a não ser em emergências, porque eles dizem, os portugueses têm direito ao silêncio, os alemães têm direito a dormir numa situação de silêncio. É uma conquista, não se falava disso até há muito pouco tempo atrás. Esta conquista é permanente, é crescente. Nós elaboramos uma Constituição que permite este processo de libertação e de igualação. Apesar disso, e aí passo a última parte da minha fala, apesar disso, temos um povo de muitas humanidades. Hoje, cada um de nós veio aqui com os recursos que tinha de transporte, mas uma mulher haverá de ter pego o seu filho agora de manhã pela mão no alto de uma floresta e caminhará um dia ou dois para chegar a um posto de saúde levando essa criança. Somos um povo de muitas humanidades e também de muitas enormes desumanidades. E este é o maior compromisso que nós, da comunidade jurídica, temos. Saber que a dignidade não é só de cada um de nós aqui. A dignidade é princípio da humanidade e que nós temos de trabalhar permanentemente pela igualação, porque há muitos que são igualmente, formalmente, na mesma situação, mas que somos desigualados, porque não temos as mesmas oportunidades, porque quem tem fome, e é impossível cogitar de alguém ter fome num país com a extensão territorial, com água que nós temos e com as condições de produzir comida que nós temos, e não nos indignarmos com isso. Esta condição de desumanidades que ainda temos é o maior compromisso e o maior desafio que nós temos no Brasil. Nós temos um excelente direito positivado, posto à observância. Nós temos uma Constituição num período que, principalmente vocês mais jovens, recebem como um desafio muito grande, inédito. Deve ser o primeiro momento na história em que nós temos perguntas inéditas sem respostas prontas. A inteligência artificial chega na esteira dessas tecnologias que põe um outro nível de questionamento, porque até aqui, ou até há muito pouco tempo, 10 anos talvez, queria se colonizar e explorar e mudar as condições externas para dominar alguém. E agora, com essas tecnologias, se pretende o domínio interno do ser humano para dominá-lo. Eu tenho um grande amigo, Marcelo Cerqueira, que, na sua juventude, quando era do Partido Comunista, não era só da sua juventude, um velho e grande advogado brasileiro,
Ele dizia que no partido era assim, você pensa que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é o Comitê Central. Você não pensa nada. Eu digo hoje para os meus alunos, nós não podemos permitir que alguém pense por nós. O problema é que há uma certa indolência para pensar quando, diante de uma tela, alguém te oferece algo que parece informação, e as telas entram nas pessoas com informações falsas, as tais fake news que eu falo, são mentiras, dê nome às coisas, porque nós do direito, quanto mais as palavras tiverem coerência com o conteúdo, tanto melhor. A mentira, a desinformação, a falsidade é planejada e tem um objetivo, e o objetivo é desinformar. E você tem o direito de livremente se informar. Vocês têm o desafio de ter uma inteligência artificial que é um algoritmo que pensa por você, não precisa de pensar. Ninguém é livre sem assumir a sua própria responsabilidade pelo pensamento, porque do seu pensamento vem a ideia se transforma em ação, e a ação se transforma o mundo. E é exatamente isso que a gente quer e espera deste Brasil de 2023. Que todos os brasileiros tenham oportunidade de receber informação precisa, com condições de se posicionar diante do que quer para si e para os outros, e que, portanto, nos termos de um direito, já que estamos no Estado democrático de direito, o direito fundamental à democracia seja mantida, para que as pessoas tenham, no exercício da sua liberdade, na manifestação da sua liberdade, não na expressão como exercício criminoso, mas liberdade, expressão como manifestação da liberdade haverá de ser preservada. Mas que todo mundo tenha a capacidade de fazer as suas escolhas, assumindo a responsabilidade por si e pelo Brasil. O Brasil não é um país fácil, a vida não é fácil. O Brasil é um país muito bom. E eu digo sempre que, a despeito de todos os problemas que nós temos, há algo que nos liga a este país, que é mesmo a ideia de que nós somos uma pátria e somos um povo, com toda a diversidade, com toda a pluralidade que nos enriquece, que o Darcy Ribeiro dizia, somos um povo sincrético, um povo que pode se inventar de novo, porque não temos outros compromissos, senão com o que fizeram de nós e o que nós vamos fazer disso que fizeram de nós. Portanto, apesar de todas as dificuldades, eu acho que não há nenhuma dúvida por parte de ninguém que o nosso compromisso é que a democracia prevaleça no Brasil, para que a gente seja capaz de se reconstruir e cumprir o inciso 1, que seja do artigo 3º da Constituição, que são objetivos da República. Obrigação, portanto, do Estado, mas direito e dever da sociedade. São objetivos, 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O nosso compromisso é com essa construção, e não é só do poder público, é obrigatório, é dever nosso, servidores públicos, mas é um direito, dever de todo cidadão participar dessa construção. Afinal, apesar dos pesares, e que não são poucos, imagina para mim, que tenho passado, como integrante do Supremo, tudo que vocês mesmos lembraram agora, com um janeiro tão tempestuoso, criminosamente tendente a questionar, abolir a democracia brasileira. Apesar de tudo, eu digo, vale muito a pena o Brasil. O Brasil é um país e o brasileiro é alguém que vale a pena. E é por ele que nós continuamos. Eu sempre lembro, nessas horas, e com isso eu termino a minha fala, lembrando o Vinícius de Moraes. Nem te direi teu nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátria minha. A pátria de todos nós. Nós somos essa pátria. Ela será o que nós fizermos dela. Eu acredito que vocês farão uma democracia que vale a pena. Muito obrigada.
Bom, eu gostaria de agradecer enormemente cada palavra da ministra, pessoalmente, como centro acadêmico. Pessoal que está saindo, eu queria dar alguns recadinhos importantes antes, então, quem puder esperar, eu agradeço muito, para a gente finalizar. Agradeço enormemente cada palavra da ministra, acho que me emocionou como estudante, como membro do centro acadêmico e, pessoalmente, acho que é uma forma maravilhosa de começar o ano, de dar aquele gás e a gente entender o que realmente importa, por que a gente está aqui, né, de rememorar o porquê nós somos estudantes de direito e por que nós queremos ser aplicadores do direito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer também a presença da ministra do STJ, Regina Helena Costa. Salva de palmas para ela. Obrigada pela presença. Novamente, eu não canso de agradecer à ministra, né, por cada palavra, por estar aqui hoje, e também dar alguns recadinhos para todo mundo. O QR Code para conseguir as horas complementares vão estar ali fora, né, conforme eu falei, com a associação para o centro acadêmico, como eu falei no começo, é de extrema relevância e importância para nós. É só com esse fundo da associação do centro acadêmico que a gente consegue promover eventos como esse e continuar com a atuação da assistência judiciária, porque 70% do valor da associação vai diretamente para a Jota do centro acadêmico. Além disso, eu queria dar outro recado, né, sobre as arrecadações para as vítimas do Litoral Norte. Hoje, do lado de fora do Tuca, a gente ainda está arrecadando, e também até sexta-feira, quem quiser trazer as doações, quem puder e quiser trazer, pode deixar no espaço de convivência São Tomás de Aquino, que fica no primeiro andar, no espaço da Pastoral. Acho que é isso, queria agradecer a presença de todo mundo, foi um dia muito especial, para mim, acredito que para vocês também. E também vou dar o recado, obrigada, Léo, e dar o recado sobre os próximos eventos, porque a semana de recepção de calouros não para, ela começou muito bem, mas ainda teremos mais alguns eventos. Na terça-feira, amanhã, dia 28, nós vamos ter a palestra em conjunto com um grupo de estudos de direito desportivo, no período da manhã, no auditório 333, Elas em Campo. Nós vamos falar um pouco sobre o futebol feminino e a ligação com o direito. E, à noite, nós vamos ter o Cinema do 22, no auditório 100, onde vai passar o filme Medida Provisória, um filme nacional muito bacana. No dia 1º, na quarta-feira, a gente vai ter a palestra com o professor da casa, Pedro Serrano, palestra sobre autoritarismo líquido. E, na quinta-feira, dia 2/3, nós vamos ter a roda de conversa com os veteranos, tanto no período da manhã quanto da tarde, no Pátio da Cruz, em que os veteranos do curso de Direito vão poder conversar com mais proximidade com os calouros ingressantes do curso de Direito. Muito obrigada pela participação de todos e, novamente, uma salva de palmas para a nossa queridíssima ministra.